Tipos de redes sociais, de clickbait, de grandes títulos para chamarem a sua atenção e você ir lá clicar e assistir o vídeo ou ler a matéria, enfim. O termo histórico ficou banalizado muitas vezes, foi utilizado de forma desnecessária ou exagerada. Isso é mais do que comum no mundo da internet. Mas o termo histórico pode e deve ser aplicado com toda a justiça, com toda a propriedade ao que fez o Fortaleza na noite dessa quinta-feira na Arena Castelão sobre o Boca Juniors. Primeiro de forma objetiva, tá? Fortaleza dá um passo gigantesco a seu primeiro da chave do grupo D e não ter de fazer o playoff contra os times que vêm da Libertadores. Segundo, o placar por si só. 4-2, para vocês terem uma ideia, o Boca não sofria 4 gols jogando em solo brasileiro desde um 6-1 contra o Palmeiras no campeonato na Copa Libertadores de 1994. Aquele timaço do Palmeiras, Edmundo, Evaí, Rivaldo, enfim, Roberto Carlos faz um gol de placa naquela partida. Então não era contra qualquer time, não foi qualquer time que faz uma quantidade de gols assim para cima do Boca Juniors. É como o Fortaleza construiu esse placar. A postura de um time que recebeu um dos gigantes do continente a fim de vencê-lo e vencê-lo com propriedade. É disso que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. A gente bateu recentemente a marca de 12.300 inscritos por aqui. Muita felicidade. Mas cabe muito mais gente, então se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Peço que você deixe o like, é muito importante para o crescimento do canal. E que dê também a sua opinião, deixe o seu comentário, enfim, deixe a sua corneta aqui no canal do Caio Costa. Vamos lá, né? Existem alguns aspectos, alguns personagens para a gente falar dessa vitória do Fortaleza. Eu vou começar individualizando atletas. Eu vou falar primeiro de Juan Martín Lucero. Se vocês lembrarem bem, um dos momentos de mais instabilidade do Fortaleza ano passado foi quando o Lucero teve aquele breve período de suspensão por conta da confusão com o Colo-Colo. E acho que muitas vezes é menosprezado a importância de um atacante que te entregou na temporada passada mais de 20 gols, que nessa temporada deve entregar uma média parecida ou superior, que marca em todas as competições que o Fortaleza disputa, que marca gols em jogos importantes. Lucero marcou gols em todas as finais que disputou pelo Fortaleza, na final do Cearense ano passado, na Sul-Americana, no Cearense desse ano, que não se omite do jogo e que ainda tem uma movimentação que o permite jogar tanto como um centroavante isolado, como com dois jogadores de frente, como vê o Fortaleza jogar em campo hoje, jogando com ele e Machuca com duas linhas de 4. Já eu explico a questão das duas linhas de 4 e do Pedro Augusto, porque tem muita gente achando que o Fortaleza jogou o jogo todo com a linha de 3 e o Pedro Augusto por dentro. Isso aconteceu em alguns momentos. Prioritariamente o time jogava com a linha de 4 e o Pedro Augusto de zagueiro central. Mas seguindo no Lucero, é muito importante, eu falei isso em vídeos anteriores, que o Fortaleza tem uma peça de recomposição para dar um descanso a ele em determinados momentos. Mas a importância dele é incontestável. E ele no viés de alto, então, ele é um jogador com muito recurso, que entrega muito. O lance do segundo gol, a cabeçada, é de quem conhece muito do riscado, então não dá para não destacar o Lucero. E aí eu vou destacar o jogador que talvez tenha dado mais passo para gol do Lucero desde que chegou no Fortaleza, o Pochettino. Você pode lembrar, inclusive, da final da Copa Sul-Americana. O Pochettino vive disparadamente seu melhor momento desde que chegou no Fortaleza. Chegou a jogar de primeiro volante, aquela ideia dele substituir o Caio Alexandre. Ele, na verdade, ele é um operário. Ele talvez não tenha tanto recurso quanto os jogadores, embora o lançamento pro gol do Pikachu é qualquer coisa de espetacular. Mas ele vive um momento de muito bom. Muito bom defensivamente, de leitura de jogo, de posicionamento, de interceptações, de entrega, de movimentação. Hoje, ele fez uma partida de almanaque. Fazer 3 assistências num jogo do Campeonato Cearense contra um time do interior já é muita coisa. Fazer para cima de um Boca Juniors é mais ainda. Ah, Caio, mas o Boca veio sem 5 titulares. Verdade. Problema do Boca Juniors, que resolveu priorizar a Copa da Liga Argentina. É problema dele. Se ele preferiu vir com um time com menos força física, ou abrir mão do Rojas, do Rojo e do Advíncula, problema dele. Mas, por exemplo, o Boca faz um gol, jogada aproveitando um ataque mais móvel do que ele teria se ele escolhesse, por exemplo, o Benedetto. Então, é a estratégia, cada um faz o que acha que é melhor e você não diminui o mérito de quem conseguiu tirar proveito dentro do contexto que os jogos aconteceram. Principalmente quando você lembra do segundo tempo que o Fortaleza faz, que é um amasso. O Fortaleza define o jogo com 3 gols em 17 minutos no segundo tempo. Então, mesmo sendo um Boca modificado, não é um time de garotos aspirantes em campo. É um time com rodagem e quilometragem internacional. E o Fortaleza conseguiu, no segundo tempo, então, algo com pouquíssimos precedentes
diante de um time como é o Boca Juniors. E agora o terceiro personagem que a gente não pode deixar de falar, é um clichê, mas tem que falar do Vojvoda, que muitas vezes é questionado, é chamado de pardal, mas eu particularmente gosto muito de treinador inventivo e treinador que pensa jogo a jogo. Treinador que não pensa, eu tenho o meu sistema e eu vou jogar assim de qualquer forma contra todo mundo. Existem contextos, formas e modelos de jogo diferentes de acordo com os adversários. E o Vojvoda veio com um time espelhando o 4-4-2 da equipe do Boca. O Pedro Augusto, que entrou até em alguns momentos do jogo, vai lá, fazia uma linha de três, ele por dentro para fazer a saída de bola, mas ele jogou de zagueiro central. Jogou Brits, jogou ele, jogou Cardona, depois o Tite, jogou Pacheco. E até vi muita gente cornetando o Pedro no lance do primeiro gol, eu coloco muito mais na conta de uma cobertura desnecessária do Cardona, dobrando a marcação quando não havia necessidade, deixando gente livre dentro da área, do que propriamente da movimentação do Pedro. Mas o foco principal disso é que o Vojvoda tenta pensar no diferente, fora da caixinha. E monta a equipe de acordo com o adversário, com as necessidades que ele vai ter contra o adversário. E hoje foi um desses exemplos e um dos mais bem sucedidos desse exemplo. E num time, que aí é outra grande qualidade dele, o Fortaleza não tem aqueles senadores do elenco de contrato vitalício em campo. Um jogo desse tamanho, o Tinga não foi titular. E não precisou ser. A montagem para o que o Vojvoda quis fazer não precisava do Tinga. O Tinga vai ser útil em outras situações. O Tite, o segundo capitão do time, só entrou no lugar do Cardona por conta da lesão do Cardona, por sinal, uma substituição que certamente não estava nos planos ainda no primeiro tempo. Tudo isso mexendo taticamente, fazendo quem chega a entrar nessa dança de entender que não existe lugar fixo na equipe. É por essas e outras que o Fortaleza, mesmo com oscilações, continua sendo um time sempre competitivo desde que o Vojvoda chegou. E hoje conseguiu um resultado sem precedentes no futebol nordestino. Golear o Boca Juniors por 4-2 é um placar daqueles para ser lembrado por todos sempre. De novo, lembrando que o resultado em feitos objetivos, práticos, foi importantíssimo. O Fortaleza está praticamente... O Fortaleza vai estar no mata-mata da Copa Sul-Americana. A questão agora é a gente saber se se classifica em primeiro direto ou se ainda tem chance de perder e ficar com a vaga naquele playoff contra os times que vêm da Copa Libertadores. Mandar um abraço de novo a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, de novo eu te peço, se inscreve, ativa o sininho, vê as notificações, deixa o like que é muito importante. E eu tô falando sobre futebol o tempo todo por aqui, tá bom? A gente vai trocar muito papo ainda aqui no canal do Caio Costa.